Olá e bem-vindos. Alguma vez pensaram em como um carro autónomo consegue navegar no trânsito ou como uma fábrica supermoderna se ajusta em tempo real? A resposta, no fundo, está no controle inteligente. É basicamente a ciência de criar máquinas que não se limitam a seguir ordens. Elas conseguem mesmo lidar com a complexidade e incerteza do nosso mundo. Hoje vamos fazer uma viagem para perceber como é que passamos de simples interruptores para sistemas que, de certa forma, pensam, aprendem e se adaptam. Ora bem, o nosso roteiro é bastante direto. Primeiro, vamos perceber porque é que os métodos mais tradicionais, digamos, chegaram a um beco sem saída. Depois, mergulhamos a fundo na revolução da inteligência artificial e nos seus três grandes pilares. Como é que as máquinas aprendem a seguir regras, como é que pensam em tons de cinzento, com a chamada lógica difusa, e, claro, como aprendem tal e qual um cérebro com as redes neuronais. No final, juntamos as peças todas para vermos como nasce um controlador verdadeiramente inteligente. Vamos lá, a começar pelo início do problema. Vamos então começar pelo problema fundamental. Os métodos de controle clássicos, aqueles que se baseiam em matemática super precisa e modelos perfeitos, funcionam lindamente para tarefas simples e previsíveis. O problema é que o mundo real, o mundo real é uma confusão, é caótico, é tudo menos previsível. E é exatamente aí que as regras simples começam, pura e simplesmente, a falhar. E aqui está a pergunta de €1 milhão. Imaginem um processo industrial super complexo, ou um robô a tentar orientar-se num sítio que nunca viu. Estes sistemas são muitas vezes não lineares, o que em bom português quer dizer que uma pequena mudança pode causar um resultado gigante e completamente inesperado. Regras rígidas do tipo "faz sempre isto" não funcionam quando as condições estão sempre a mudar. Foi precisamente esta limitação, esta barreira dos métodos clássicos, que abriu a porta a uma nova era. Tornou-se óbvio que precisávamos de sistemas que não só seguissem instruções pré-programadas, mas que conseguissem raciocinar, aprender e adaptar-se, de uma forma muito mais parecida com a nossa própria inteligência. E essa nova era chegou, claro, com a inteligência artificial. A IA não foi apenas uma pequena melhoria. Mudou completamente as regras do jogo. Deu-nos um conjunto de ferramentas e conceitos totalmente novos para construir a geração seguinte de sistemas de controlo. Ok, então vamos lá ver o que isto significa na prática. A IA, neste contexto, não se trata de criar uma consciência como a nossa. É algo muito mais pragmático. Trata-se de construir sistemas que fazem tarefas que, até há pouco tempo, exigiam a nossa capacidade de pensar. No fundo, é dar às máquinas a habilidade de perceberem o que se passa à sua volta, de raciocinar sobre isso e, talvez o mais importante de tudo, de aprenderem com a experiência. E o mais fascinante é que estas ideias não são de agora, nem pensar. As sementes do controle inteligente foram lançadas há muitas décadas. Já em 1948, a cibernética de Wiener introduziu a ideia de feedback e controle. Em 1950, o grande Alan Turing desafiou-nos a pensar se uma máquina podia de facto pensar. E depois, em 1965, os conjuntos difusos de Zadé deram-nos a primeira ferramenta matemática a sério para lidar com a incerteza. Cada um destes passos construiu o alicerce para o que temos hoje. Muito bem, vamos então ao primeiro grande pilar da IA aplicado ao controlo. É a abordagem mais intuitiva, se quisermos. A ideia base é ensinar uma máquina a seguir regras, mas não regras rígidas. Em vez disso, usamos a lógica flexível e super poderosa do "se isto acontecer, então faz aquilo". O nome formal disto é sistemas de produção, mas pensem nisto como se estivéssemos a entrevistar um especialista humano, um perito na matéria. O nosso objetivo é capturar toda a sua sabedoria e traduzi-la para uma série de regras que uma máquina consiga perceber e executar. É o primeiro passo para automatizar decisões que são, na verdade, bastante complexas. Este exemplo ilustra a ideia na perfeição. É uma regra simples, direta, que qualquer operador humano seguiria por instinto. Ok? Se a temperatura e a pressão estão demasiado altas, então fecha a válvula de segurança. Agora imaginem codificar centenas ou até milhares de regras como esta. De repente, criamos um sistema especialista que pode estar a vigiar um processo 24 horas por dia, sem se cansar. Mas para que estas regras de se então funcionem, o sistema precisa de perceber o que as palavras significam. Precisa de uma espécie de mapa do conhecimento. E é aqui que entram estas redes, as redes semânticas. Este diagrama mostra como os conceitos estão ligados entre si. Um computador é um tipo de equipamento eletrónico e usa uma CPU. Esta estrutura dá contexto às regras e permite que a máquina raciocine sobre as relações entre as coisas e não apenas sobre palavras soltas. As regras se então são fantásticas, mas o mundo, como já vimos, raramente é preto e branco. E se a temperatura estiver um bocadinho alta? O que é que isso quer dizer? É aqui que entra o segundo pilar. Aquele que permite às máquinas pensarem em tons de cinza. A analogia perfeita é mesmo a de um interruptor de luz. A lógica clássica é um interruptor. Ou está ligado ou está desligado.
Uma coisa é verdadeira ou é falsa. Está quente ou está fria. Ponto final. A lógica difusa, ou fuzzy logic, é mais como um regulador de intensidade. Permite graus de verdade. Uma coisa pode ser morna, ligeiramente quente ou muito quente. Esta abordagem proposta por Lotfi-Zadeh foi absolutamente revolucionária. Permitiu que um controlador lidasse com informação ambígua e tomasse decisões muito mais subtis, mais humanas. Pensem num sistema de ar-condicionado. Em vez de ligar no máximo até ficar tudo gelado e depois desligar, um sistema com lógica difusa pode ajustar a potência gradualmente para manter a temperatura sempre estável e confortável. É toda a diferença. Portanto, já temos regras para o conhecimento e lógica difusa para a incerteza. Mas falta uma peça crucial: a aprendizagem. O terceiro pilar vai buscar inspiração ao processador de informação mais potente que conhecemos, o cérebro humano. As raízes desta ideia são muito profundas. Vêm da própria neurociência. A descoberta de que o nosso cérebro é feito de bilhões de pequenas unidades de processamento, os neurónios, todas ligadas umas às outras, foi o ponto de partida. A pergunta que os pioneiros da IA se fizeram foi: e se conseguíssemos recriar esta arquitetura, mas em silício? E a resposta a essa pergunta foi a criação de redes neuronais artificiais. E aqui está a ideia-chave. Em vez de programarmos explicitamente todas as regras, o que fazemos é criar uma rede de neurónios artificiais e depois mostramos-lhe exemplos. Ao alimentá-la com muitos dados, a rede aprende sozinha, ajustando a força das ligações entre os seus neurónios. É um processo muito parecido com a forma como as sinapses no nosso cérebro se fortalecem ou enfraquecem quando aprendemos algo novo. Certo, já vimos os 3 grandes blocos de construção. Regras para capturar conhecimento, lógica difusa para lidar com a incerteza e redes neuronais para aprender com a experiência. Agora, vamos juntar tudo isto e ver como é que estas peças se encaixam para formar um sistema de controle inteligente, completo e a funcionar. Esta é a arquitetura base de um sistema destes. Pode parecer um pouco complexo à primeira vista, mas a ideia por trás é bastante simples. Temos uma interface que vê o mundo lá fora e no centro temos um ciclo de decisão que é composto por 3 componentes-chave que estão sempre a trabalhar em conjunto. E este ciclo é contínuo. A base de dados está sempre a receber a informação do processo, por exemplo, a temperatura atual. A máquina de inferência, que é o cérebro do sistema, olha para esses dados, vai à base de conhecimentos, procurar uma regra que se aplica à situação e, por fim, decide que ação tomar. E recomeça, vez após vez. Mas um sistema avançado não é assim tão plano. Para ser verdadeiramente eficaz, a inteligência precisa de ser organizada. E a melhor forma de fazer isso é através de uma hierarquia, como vemos neste diagrama. Isto permite que o sistema opere a diferentes escalas de tempo e de complexidade, desde as decisões de microsegundos até ao planeamento a longo prazo. Vamos dividir isto em 3 níveis para se perceber melhor. Na base, temos o controle direto, que está ali na linha da frente, a gerir o processo físico a cada momento. Acima, temos um supervisor inteligente, que tem uma visão mais geral, otimizando o desempenho e lidando com alarmes ou situações inesperadas. E no topo, há a assistência offline, que funciona quase como um analista, usando dados históricos para fazer diagnósticos, planear manutenções ou até para treinar novos operadores humanos. E o resultado final de toda esta arquitetura é que conseguimos criar sistemas que são simplesmente melhores. São mais robustos, porque conseguem lidar com falhas que não estávamos à espera, são mais adaptáveis, porque mudam o seu comportamento quando as condições à volta mudam, e são mais eficientes, porque conseguem otimizar o seu funcionamento de uma forma que os sistemas clássicos, com as suas regras fixas, nunca conseguiriam. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Porque, no fundo, estas não são apenas ferramentas de engenharia. Elas desafiam as nossas próprias noções do que quer que seja. Ao darmos às máquinas capacidades que antes considerávamos serem exclusivas dos humanos, somos forçados a questionar o que é que realmente significa ser inteligente. E essa talvez seja a pergunta mais fascinante de todas.